Exercício número 1 da aula 76 do terceiro ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e marque a alternativa correta. Considerando Z1 igual a 8 vezes o cosseno de 30 graus mais I vezes o seno de 30 graus e Z2 igual a 2 vezes o cosseno de 90 graus mais I vezes o seno de 90 graus, a forma algébrica do complexo Z igual a Z1 menos Z2 é. O que nós vamos ter que fazer aqui é uma subtração desses dois números complexos. No entanto, nós não podemos substituir eles quando eles estão na sua forma trigonométrica. Tá? Então, tanto o Z1 quanto o Z2 estão na sua forma trigonométrica e nós precisamos transformar eles na sua forma algébrica. Como é que é a forma algébrica? É Z igual a mais B vezes o I. BI, em que A representa a parte real do número complexo e o B representa a parte imaginária do número complexo. Portanto, o nosso desafio dessa atividade, ou o primeiro desafio, é encontrar quanto vale o A do Z1 e quanto vale o B do Z1 e depois quanto vale, vamos escrever aqui do ladinho, quanto vale o A do Z2 e quanto vale o B do Z2. Certo? Bom, então vamos lá. O que significa o A? Significa a parte real deste número complexo, tá? E de onde nós vamos sair? De onde nós vamos tirar ele? Uma forma de a gente conseguir calcular é verificar o argumento desse ângulo, ou seja, o ângulo desse número, o ângulo formado entre o eixo real e o módulo deste número, certo? Essa é uma das formas que a gente tem de calcular o valor de A. Então, coloquei aqui o plano só para a gente ter uma noção do que isso significa, tá? Então, quando eu estou falando de argumento, eu estou falando justamente desse ângulozinho aqui, ó, tá? Ora, como é que eu faço, então, para descobrir o argumento, ou seja, o ângulo, e descobrir o valor de A? Como é que se procede isso? Então, vejamos. Vamos reescrever aqui o Z1. Então, o Z1 vai ser igual a 8 vezes o cosseno de 30 graus mais I vezes o seno de 30 graus. Ora, nós conseguimos descobrir o argumento de um número complexo utilizando as duas razões trigonométricas, o seno e o cosseno. Então vamos lá. O seno de um ângulo nada mais é do que o valor de B dividido pelo módulo do número complexo. E o cosseno desse ângulo nada mais é do que o A dividido pelo módulo do número complexo. Certo? Pois bem, quais são os valores que estão disponíveis aqui para nós? Primeiro, eu sei o ângulo. Nesse caso, o seno de 30 graus é igual a B dividido pelo módulo de Z. Mas como identificar o módulo de Z olhando o número complexo? É este númerozinho aqui, ó, que está antes do parênteses, certo? Esse número aqui representa o módulo de Z. Porque quando nós vamos representar de maneira geral a forma algébrica, ou melhor, a forma trigonométrica de um número complexo, ele é representado assim, ó, Z igual a módulo de Z, abre parênteses,
cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno do argumento, mais I vezes o seno deste ângulo. Então, é dessa forma que é a representação geral. Por isso que eu sei, olhando no número complexo, na sua forma trigonométrica, que o 8 está representando aí o módulo desse número. Por isso que eu vou substituir aqui embaixo. Agora, qual é o seno de 30 graus? Bom, o seno de 30 graus, ele é representado como sendo 1/2. Né? Olha aqui, ó. Vamos só olhar a nossa circunferência trigonométrica. Onde está o ângulo de 30 graus? O ângulo de 30 graus está aqui. Como eu sei o valor do seno, eu sei porque é a projeção que o ângulo de 30 graus faz em cima do eixo seno. Então, nós vamos observar que essa projeção é 1/2. No cosseno, nós vamos observar a projeção que ela faz em cima do eixo cosseno. Vai ser exatamente raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então, é daí que nós vamos tirar as nossas informações aqui. Continuando, então isso vai dar igual a B dividido por 8. O meu objetivo é isolar o B. Então esse 8 aqui, ó, que está dividindo, vai passar lá para o outro lado e vai passar multiplicando. Então nós vamos encontrar aqui 8 vezes 1/2 igual a B. Nesta multiplicação, é uma multiplicação de frações. Aqui embaixo desse número 8, existe o número 1. E numa multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 8 vezes 1 é 8 e 1 vezes 2 é 2, igual a B. Portanto, o B vai ser igual a 4. Descobrimos já o valor de B. Vamos destacar aqui. Agora vamos para o cosseno e vamos descobrir o valor de A. Então vejam bem, o cosseno desse 30 graus vai ser igual a A, que vai ser o valor que nós estamos determinando, e o módulo de B, que nós vimos que vale 8. Só que o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a A sobre 8. Da mesma forma, esse 8 que está dividindo vai passar multiplicando. E nós vamos chegar a 8, que vai multiplicar o raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a A. Da mesma forma aqui, embaixo desse 8 existe o número 1. E essa multiplicação é uma multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Esse 8 não multiplica quem está dentro da raiz. Ele multiplica o número que está na frente da raiz. Então, 8 vezes 1 raiz de 3 vai dar 8 raiz quadrada de 3. Sobre 1 vezes 2 é 2, igual a A. O que nós vamos fazer agora? Nós podemos dividir. 8 por 4 vai dar, 8 por 2 vai dar 4 raiz quadrada de 3. Então, quanto vale o A? O A vale 4 raiz quadrada de 3. Achamos aqui o valor de A. Agora, nós vamos substituir esse Z1 na sua forma algébrica. Então, o Z1 vai ser igual, vamos repetir, A mais B vezes o I, BI. Então, o Z1 vai ser igual, quanto vale o A? Bom, o A valia 4 raiz quadrada de 3, mais, quanto vale o B? 4I. E agora sim, nós temos, então, a nossa representação do número complexo
Z1 na sua forma algébrica. O que nós vamos ter que fazer agora? Vamos ter que fazer exatamente tudo isso aí para o Z2. Vamos separar aqui e vamos pegar e vamos reescrever o Z2. O Z2 vai ser igual a 2 vezes, vamos lá, 2 vezes o cosseno de 90 graus mais I vezes o seno de 90 graus. Vamos agora utilizar o argumento para descobrir o valor de A e descobrir o valor de B. O seno do ângulo nada mais é do que o valor de B dividido pelo módulo do número complexo. E o cosseno do ângulo é o valor de A dividido pelo módulo de Z. Pois bem, então o seno de 90 graus vai ser igual ao B dividido pelo módulo do número complexo. E nós vimos que o módulo do número complexo é esse valor que está antes do parênteses. Então, vale 2. Qual é o seno de 90 graus? Bom, o seno de 90 graus vale 1, igual a B sobre 2. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, o B vai somar, vai ter como valor 2 vezes 1, 2. Vamos para o cosseno. Então, o cosseno de 90 graus é igual ao A, que eu não sei o valor, dividido pelo módulo de Z, que vale 2. O cosseno de 90 graus é 0. Então, A sobre 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes 0 é 0. Então, o A, nesse caso aqui, vale 0. Vamos colocar agora na sua forma algébrica esse número que nós acabamos de fazer aqui. Então, o Z2 vai ser igual ao A. Quanto vale o A? Nesse caso, vale 0, mais BI, ou seja, 2 vezes o I. Só que esse 0 aqui não precisa aparecer, tá? Portanto, o Z2 vai ser igual a 2I, ou seja, só tem a parte imaginária. Nós chamamos esse número aqui de imaginário puro, tá? Então, vamos destacar o Z2 e agora vamos fazer o que pede a atividade. Na nossa atividade, só separar aqui, pede justamente para a gente fazer essa operação. Esse número complexo é o Z2 menos o Z1. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Não, é o Z1 menos o Z2. Tá, isso é importante a gente saber. Essa ordem aqui é importante a gente saber. Então, é o Z1 menos o Z2. Então, o que é que eu vou fazer? Quanto vale o Z1? É 4 raiz quadrada de 3 mais 4i. Menos, quanto vale o Z2? 2i. Quando a gente soma ou quando a gente subtrai números complexos, nós adicionamos ou subtraímos parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Esse 4 raiz de 3, que é a parte real, eu tenho que diminuir da parte real do outro número, que no caso vale 0. E como é 0, permanece o mesmo. Vai ficar 4 raiz quadrada de 3. Agora, esse 4i, eu tenho que diminuir de 2i. Então, 4i menos 2i vai ficar 2i. E agora sim, finalizando aqui, eu tenho o número complexo
de que pede o problema. Z igual a 4 raiz de 3 mais 2i. 4 raiz de 3 mais 2i. Portanto, a letra D. No exercício número 2 da aula 76, diz o seguinte: leia o enunciado abaixo e marque a alternativa correta. Considere o número complexo z igual a 2 vezes o cosseno de 11π sobre 6 mais i vezes o seno de 11π sobre 6. Então, o que nós queremos fazer aqui é pegar esse número z e diminuir do seu conjugado, tá? Então, nós vamos fazer esse procedimento aqui, ó. O z menos o seu conjugado, certo? Mas o que é o conjugado de um número complexo? Então, para ocorrer essa subtração, nós vamos ter que transformar este nosso número aqui na sua forma algébrica. Então, qual é a fórmula algébrica de z? Vamos escrever ela aqui do ladinho. Então, o z é igual a A mais BI. E qual é a forma algébrica do seu conjugado? O conjugado de um número complexo é só a gente inverter o sinal da parte imaginária. Ok? Então, vamos descobrir o valor de A, vamos descobrir o valor de B, vamos substituir, ver o seu conjugado e aí nós podemos subtrair. Então, vou reescrever o nosso número complexo lá. Z é igual a 2 cosseno de 11π sobre 6 mais i vezes o seno de 11π sobre 6, fecha parênteses. Qual é o cosseno de 11π sobre 6 e o seno de 11π sobre 6? 11π sobre 6 é a medida do ângulo, ou seja, a medida do argumento em radianos. Nós geralmente estamos mais acostumados a trabalhar com esse valor em graus, a medida do ângulo. Então, nós vamos transformar de radianos para grau esse nosso ângulo. Quanto é essa medida? É 11π sobre 6. Agora, veja bem, uma relação que nós podemos estabelecer entre radiano e grau é que o π radianos equivale a 180 graus. Então, enquanto a medida em graus é 180, em radianos é π. Mas o que isso nos ajuda? Nos ajuda que no lugar onde tiver o π, nós podemos substituir por 180. Então, eu vou ter 11 vezes o 180 dividido por 6. Tá? Então, o que eu faço agora? Eu multiplico 11 vezes 180 e o resultado disso eu divido por 6, que vai dar um ângulo de 330 graus, certo? Ou seja, escrever 11π sobre 6 ou escrever 330 graus é a mesma coisa. Vamos fazer aqui essa nossa conta. Então, 2 vezes o cosseno de 330 graus mais i vezes o seno de 330 graus. Para a gente saber qual é o valor do cosseno e do seno de 330 graus, nós podemos recorrer à nossa circunferência trigonométrica, né? Ó, eu vou visualizar aqui que o ângulo de 330 graus está aqui, ó. Então, nessa parte eu vejo o cosseno e nessa parte aqui eu vejo o seno. Ou seja, voltando aqui para a minha continha, o z
é igual a 2 vezes... Qual o cosseno de 330? Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Mais I vezes... Qual o seno de 330? Menos 1 meio. Ok? Pois bem, então vamos ajeitar agora o nosso número aqui. Ó. Eu vou ter 2, abre parênteses, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui, mais com menos é menos. I vezes 1 é I. Aqui embaixo desse número, desse I, existe o número 1. 1 vezes 2 é 2. I sobre 2. Certo? Fechamos aqui. No entanto, esse 2 que está aqui fora, ele precisa multiplicar ali dentro. Então, esse 2 vai multiplicar o raiz quadrada de 3 sobre 2 e ele vai multiplicar o menos I sobre 2. Então, Z é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 2 vezes o I sobre 2. O que acontece nessa aqui? Eu posso simplificar os valores, né? Ó, esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. O que sobra? Raiz quadrada de 3 menos I. Certo? Pois bem, se esse aqui é um número complexo Z, o seu conjugado, vou escrever aqui, ó, conjugado, esse tracinho em cima, só inverte a raiz inverte o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 mais I. E agora sim, eu tenho os dois valores que eu precisava. Como o objetivo é fazer Z menos o seu conjugado, então eu vou ter que fazer essas operações. Parte real com parte real, certo? Eu vou subtrair. E parte imaginária com parte imaginária. Então, essa é a parte imaginária, esta é a parte imaginária. Então, eu vou ter que trabalhar com esses dois, fazer a subtração. Vamos ver quanto dá esse resultado aí? Então, o número complexo menos o seu conjugado vai ser igual. Percebam, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Isso é zero. Agora, menos I menos mais I. Menos com menos é mais. Então, vai ficar menos I com menos I. Vai ficar menos 2I. Esta é a resposta para o nosso número, para nosso problema que está pedindo aí. Tá? Então, olhando menos 2i, a letra C é aquela que responde a minha questão.